Quando você decide estudar Direito Civil para a primeira fase do exame de ordem, a primeira coisa que acontece é você se deparar com a vastidão de conteúdo que compõe a matéria. E como tudo praticamente pode cair no exame de ordem em um número pequeno de questões, há uma grande dificuldade de saber o que dentre todo esse universo do direito civil tem mais relevância para a prova, para poder direcionar o seu estudo e fazer uma preparação estratégica. Porque sabemos, né? É praticamente impossível estudar tudo e memorizar tudo que pode cair no exame de ordem. Mas você pode dar ênfase àquilo que é mais relevante para a prova da OAB. Se você quer saber quais são esses assuntos para tornar o seu estudo mais estratégico, então fica comigo nesse vídeo, que logo depois da vinheta nós vamos falar e revelar quais são esses assuntos de barbada aqui para você. Então roda a vinheta e vamos lá. Olá, futuro advogado, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Curso Prova da Ordem. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, sempre lembrando, inscreva-se, é de graça, e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que a gente publica por aqui. E não esquece de deixar aí o seu gostei, porque ajuda bastante na divulgação desse vídeo e para não esquecer no final do vídeo, tá bom? No vídeo de hoje, então, nós vamos falar sobre os assuntos mais cobrados em Direito Civil, uma das disciplinas mais importantes da primeira fase do exame de ordem, por ter um espaço relevante em número de questões. Em relação a outras disciplinas, ela ocupa um espaço bem relevante na prova da OAB e se mantém assim ao longo do tempo, por mais que façam modificações no número de questões da primeira fase do exame de ordem. Então, na sua preparação para a primeira fase do exame de ordem, não dá para negligenciar Direito Civil, inclusive é uma disciplina que se relaciona com outras disciplinas que também são cobradas na primeira fase do exame de ordem. Então, sem mais delongas, vamos aos assuntos mais cobrados e aqui eu vou separar em dois momentos. Vou apresentar para vocês um relatório dos assuntos mais cobrados no intervalo de 10 edições e depois vou apresentar para vocês os assuntos mais cobrados desde a unificação do exame de ordem, desde quando ele passou a ser aplicado então em todo o Brasil. E vocês vão entender a razão disso já já. Vou colocar aqui na tela, então, os assuntos mais cobrados no intervalo de 10 edições. Da 22ª edição à 32ª edição, nós temos o seguinte ranking. Contratos em espécie, junto com contratos em geral, somaram 19 ocorrências nas questões. Direito das coisas, 13 vezes. Direito das sucessões empatado, também 13 vezes. Direito de família, 9 vezes. Responsabilidade civil, 7 vezes. E direito das obrigações, 5 vezes. Queria também ressaltar que nesse levantamento nós consideramos aqui no curso, toda vez que o assunto foi cobrado numa justificativa de alternativa certa ou incorreta também. Então, às vezes, a questão do exame de ordem traz mais de um tema e, por isso, a categorização, quando uma questão traz dois temas, ela soma nos dois, tá? Então, se você encontrar qualquer diferença entre o número de questões que foi cobrado e o número de assuntos de vezes que foi cobrado, é em razão disso, né? Porque às vezes a questão não trata de um assunto único e por isso você pode encontrar essa diferença. Então, observem, contratos lidera, né, a ocorrência, depois vem direito das coisas, exceções, família, responsabilidade civil e obrigações. Então, se você pegar esse universo dos últimas 10 provas, você vê que esses são assuntos que a tendência é que a banca dê mais importância para eles, certo? Então, quando você vai estudar, obviamente, esses devem ser os assuntos preferidos. Depois você começa a acessar os assuntos, os outros temas. Então, numa ordem de hierarquia de prioridades, esses devem ser os temas prioritários para a sua prova, certo? Agora, observe aqui comigo o histórico dos assuntos mais cobrados desde a unificação do certame. Vamos lá. Desde a unificação do certame, contratos em espécie junto com contratos em geral, foi cobrado 53 vezes, direito das coisas 36 vezes, direito das sucessões 30 vezes, direito de família 30 vezes, obrigações 26 vezes e responsabilidade civil 22 vezes. O que eu quero que vocês notem agora, observando essa questão? De que, tanto no intervalo dos últimos 10 exames, quanto desde a unificação, os temas se mantêm praticamente os mesmos. Mudou a ordem de hierarquia entre um e outro em relação aí, mas isso é por uma variação
normal, né, dentro de todo esse histórico de provas. Então, às vezes uma vai estar na frente e outra vai sair. Então, observem só. Olhem essa lista. Agora observem a outra lista. Vejam que a ordem se mantém praticamente a mesma. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que estes são os assuntos, então, mais relevantes para a banca. Ela considera que esses assuntos, na hora de aferir a sua capacidade para advogar, são mais relevantes do que outros. Então, os dados não mentem, né? Essas estatísticas foram extraídas de onde, professor? Essas estatísticas estão disponíveis para consulta a qualquer momento e você pode selecionar lá o intervalo de 5 provas, 10 provas, 15 provas, 25 provas, tanto dos artigos, dos assuntos, quanto dos artigos mais cobrados. Se você é assinante da nossa plataforma, você acessa lá no menu Estatísticas do exame e pode ter acesso a todos esses dados, inclusive para os outros assuntos que foram cobrados uma vez, 2 vezes, toda a hierarquia de assuntos que já foram abordados, você pode consultar nas estatísticas direto na nossa plataforma de questões comentadas. Então, os dados não mentem. Se você quer direcionar o seu estudo, comece por essas disciplinas que com certeza você vai encontrar, vai se deparar com elas lá na prova. Pode cair outro assunto menos cobrado, professor, e tal? Sim, pode cair. Mas a tendência é essa. E a gente tem que se preparar para aquilo que é normal e também para aquilo que não é tão comum, mas sabendo que o que tem mais chance de acontecer é que esses temas, alguns desses temas, com certeza farão parte das suas questões. E se você analisar aí o histórico de provas, você vai confirmar isso também. Sempre lembrando que se você não se inscreveu no canal lá no início, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário com a sua sugestão, com a sua dúvida, com a sua crítica, para que a gente possa criar cada vez mais conteúdos relevantes aqui para vocês e saber quem é que está aí do outro lado assistindo nossos vídeos. Me siga nas redes sociais, siga o curso nas redes sociais, bons estudos e até o próximo vídeo.